Você vai ouvir um discurso que vai entrar para a história mundial. Esse discurso é realmente impactante, é de arrepiar. Um discurso do Donald Trump falando sobre liberdade. E ele começa de cara dizendo: sem liberdade de expressão, o nosso país não será livre. O que vale para todo e qualquer país. Sem liberdade de expressão, não existe um país livre. Não existe liberdade. E esse discurso, na medida que você vai ouvindo, você vai ficando mais impactado com as fortes palavras que são ditas ali. É um discurso que veio demonstrar que haverá uma resistência, uma confrontação gigantesca contra tudo que a esquerda criou até hoje no mundo. O socialismo, o comunismo e todos os ismos que vêm para tirar a liberdade do homem, tirar a liberdade de um povo, pode ter certeza absoluta que vai ser enterrada com essas ações que o governo Trump está prometendo. E podem ter certeza que será uma raiz que vai ser plantada para a direita do mundo afora. É lógico que nós temos bons exemplos no mundo, mas agora nós estamos falando de um discurso do presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, não só economicamente, mas também bélica. E esse discurso deixa claro que ele vai à caça às bruxas, uma por uma, de tudo aquilo que foi implementado no mundo e principalmente dentro do governo americano. Os esquerdistas governamentais e os comunistas podem ter certeza que serão caçados um a um, como ele promete aqui nesse discurso. Vamos assistindo aqui e a gente faz breves interrupções para ressaltar algum ponto mais importante. Você tem que assistir esse vídeo até o final, até a última palavra. É realmente um discurso histórico. Vai entrar para a história como um discurso marcante que vai mudar toda a história, a geopolítica, a política mundial. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. E nessa parte aqui nós já percebemos que ele diz claramente que vai atrás do Deep State, ou seja, aqueles burocratas que estão infiltrados no governo para sabotar o próprio governo, sabotar as liberdades, principalmente aqueles ligados às grandes corporações que estão, por exemplo, no Vale do Silício. Olha, gente, realmente era tudo o que nós queríamos ouvir. Era tudo que nós brasileiros, principalmente, sonhamos ouvir um dia aqui dentro do nosso combalido e usurpado Estado brasileiro, onde não existe mais liberdade. Os nossos sonhos poderão se realizar um dia aqui no Brasil também, em função desse discurso. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Aqui Donald Trump diz claramente que vai atrás dos burocratas infiltrados no governo, principalmente aqueles que estão em órgãos como o FBI, os órgãos de saúde, todos aqueles que censuraram os americanos durante a pandemia, por exemplo, todas aquelas manipulações, aquelas mentiras sobre vacinas. Vocês podem ter certeza que ele vai atrás de um
por um, ou seja, o Estado profundo está sendo desmascarado. Todos esses órgãos vão passar por uma peneira e todos aqueles que usaram o Estado contra cidadão podem ter certeza que responderão pelos males que fez, porque nos Estados Unidos, diferentemente daqui, os crimes não prescrevem. Esse tipo de crime não prescreve. Passe o tempo que for, quando forem identificados os agentes que cometeram os males da pandemia, as mentiras, as jogadas para ganhar dinheiro em cima da população, os órgãos como FBI, os órgãos de saúde, todos aqueles que fizeram qualquer tipo de conluio para prejudicar e limitar a liberdade de expressão e outros direitos serão caçados nesse mandato. Aproveite e se inscreva no canal. Isso é muito importante para haver engajamento na plataforma, para dar relevância ao vídeo. É simples, é só ir nesse botãozinho aí de se inscrever e dar um clique e vai fazer uma grande diferença para nós. Aproveite, dê um like e principalmente divulguem esse vídeo para os seus amigos que são conservadores de direita e que querem ver esse país livre dos males que nós somos acometidos, como está acontecendo lá nos Estados Unidos. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. Esse trecho que eu considero um dos mais importantes de todos. Olha, não só ele vai apurar todos os crimes cometidos pelas Big Techs, como o Google, por exemplo, Facebook, YouTube e todas as plataformas que cometeram crimes de censura e discriminação serão procurados pelo governo americano de Donald Trump. E desde já ele vai requerer ao governo Biden que oficie essas empresas para que não omitam, não escondam nenhum documento de eventuais crimes de censura que eles tenham, porventura, cometidos. Além disso, ele vai mudar a seção 230 que trata da questão da liberdade de expressão, colocando as Big Techs no local que jamais as deveriam ter saído, ou seja, apenas órgãos de informação com neutralidade, sem usar de nenhum tipo de censura como elas têm agido até hoje. E podem ter certeza que isso vai adiante. Aliás, existe um processo contra o Google desde o governo Trump, no qual ele foi condenado recentemente exatamente por privilegiar algumas Big Techs, como no caso da Apple, e aí agora vai partir para a questão da censura. Ou seja, nenhum crime cometido por essas Big Techs vai ficar sem punição. Inclusive os crimes já cometidos e, porventura, crimes que venham cometer ainda, como, por exemplo, de esconder informações ou provas dos crimes que eles cometeram. Então a coisa realmente vai ficar às claras. Um excelente exemplo para o Brasil, para o Congresso brasileiro, para os políticos brasileiros que estão permitindo o absurdo de um retrocesso em relação ao sistema de controle da liberdade de expressão dentro do Brasil. Então, gente, olha o rumo que o mundo está tomando agora. Como essa eleição do Donald Trump fez bem para os Estados Unidos, vai fazer bem para todo mundo e até mesmo aqui no Brasil. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past,
such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Ele deixa claro aqui nesse trecho que essa ordem executiva que ele vai promulgar, ele vai proibir qualquer funcionário público de todos esses órgãos citados aí, fica proibido de trabalhar em qualquer grande empresa por 7 anos. Ou seja, essas empresas não terão informações privilegiadas decorrentes da contratação desses funcionários ou alguma interferência política dentro do processo eleitoral e dentro do governo que estará vigindo nos Estados Unidos. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America. E nessa parte final, ele deixa claro que as coisas são para valer. Ou seja, é uma questão de liberdade de expressão, de soberania nacional, é uma questão de liberdade individual, como proibir as Big Techs que exerçam qualquer tipo de censura. Ele inclusive cita o exemplo do Twitter, que estava recebendo diversas notificações do FBI para restringir e limitar publicações. Agora acabou isso. Nós estamos falando de um discurso histórico que veio mudar toda a retórica podre que a esquerda vem utilizando até aqui. E aí eu estou usando podre aqui, é exatamente o termo que o Donald Trump usou no seu discurso, para se referir à parte podre do governo americano que estava sendo cooptado por essa ideologia nefasta que quer destruir o mundo civilizado e a liberdade de expressão. Parabéns, Donald Trump, e que nós brasileiros possamos um dia ter um presidente aqui que acabe de uma vez por toda com toda essa infiltração ideológica perversa nas instituições que vem acontecendo há mais de 30 anos. E aí sim nós poderemos nos considerar um país que vai em direção a um caminho civilizatório, a um caminho de liberdade plena, a um caminho de crescimento, como Donald Trump está fazendo e vai fazer nos Estados Unidos e servirá de exemplo para todo o mundo. Então que sirva de exemplo para os homens de coragem nesse país, o que eles devem fazer para enfrentar essa ideologia nefasta que está destruindo o Brasil. Como personagens como Alexandre de Moraes, como Flávio Dino, como Gilmar Mendes, como o senhor Barroso, que se arvoraram agora como autoridades máximas do país, e eles fazem e acontece. E por outro lado, temos um Congresso que lamentavelmente é um Congresso frágil, de homens fracos e que não representam realmente um anseio
da população e que venham até nós, homens dessa mesma estirpe, dessa mesma coragem e com essa mesma determinação, extirpar o mal que está consumindo o mundo e o Brasil. Aproveite e divulgue este vídeo para pessoas que se importam com seu país, que querem ver também a liberdade reinar aqui nas terras brasileiras, para que a gente possa voltar a ter esperança que o mundo vai se tornar muito melhor com o governo republicano nos Estados Unidos, que é defensor da democracia, que é defensor da liberdade, que é defensor da justiça. E eu tenho certeza absoluta que aqui também as asas de liberdade vão brilhar sobre nós. Aproveitem, dê um like e divulguem o vídeo. Valeu, fiquem com Deus.